tema de nossa palavra é sobre nada mais, nada menos o contraste entre Jesus, a quem amamos e servimos, nosso Senhor e Salvador, e o anticristo. É importante que saibamos perfeitamente. Tudo o que está acontecendo no mundo, guarde o que eu vou dizer aqui como introdução. Tudo o que está acontecendo no mundo é uma preparação para a manifestação do anticristo. E, ao mesmo tempo, paralelamente, tudo o que está acontecendo no mundo, pare para pensar nisso, é importante. É uma preparação para a vinda de Jesus. Porque os dois coincidem. Essa palavra de hoje é para trazer um alerta. É possível, é quase certo, que o anticristo já vive entre nós. Por que digo isso? Por causa dos inúmeros sinais. Me perguntaram há pouco tempo se o Covid-19 tem a ver com algum desses sinais. Pois tem tudo a ver. E se vocês pensam que é por causa da gravidade da doença chamada Covid-19, vocês estão equivocados. O mundo já passou por situações de praga, de assolação, muito pior que essa. 10 vezes mais, 20 vezes mais. Se vocês estudaram um pouco de história, ou querem entrar no Google e pesquisar, nós tivemos 2 grandes epidemias no mundo, terríveis. Uma delas chamada peste bubônica, mais conhecida como peste negra. Matou entre 50 milhões a 100 milhões de pessoas. O que é o Covid perto disso? Nada, nada, nada. Além da peste negra, tivemos a febre espanhola, outros milhões também foram mortos, e foi neste século passado, em 1900 e pouco. E o que tem de diferente dessas 2 pestes com as de hoje? Em termos de mortandade, nada a ver. Talvez vocês não saibam, e aqui está a primeira dica, que a gripe provocada anualmente por um vírus chamado influenza, mata, isso é estatística, 2,5 milhões de pessoas por ano. Quantas vezes você ficou assustado com a gripe te matar? Nenhuma vez. E por que você não fica assustado? Porque não se fala dela. O que essa epidemia tem a ver com as anteriores não é pela mortalidade, pela morbidade que ela causa, é pelo alarde que estão fazendo dela. E tem um motivo. Há um motivo que subjaz, escondido, aí que entra o espírito do anticristo. Há um interesse em bombardear a sua mente e fazer você pensar que já chegamos no fim do mundo. Eu quero ler de introdução 3 textos extremamente importantes. O primeiro deles, nós encontramos em Daniel, capítulo 9, versículo 23. Daniel 9, 23. Eu vou ler uma profecia que é uma das mais importantes das Escrituras. Mais importantes. E depois eu explico por que é uma das mais importantes. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim. Aqui, quem está falando com Daniel é nada mais, nada menos que o anjo Gabriel, que é um secretário, uma espécie de primeiro secretário do Deus Altíssimo. Ele serve diretamente ao trono, no trono. Ele queria instruir-me e falou comigo, diz: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a causa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas
sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo do santo, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Falando sobre esta profecia, Jesus acrescenta algo novo. Abram Mateus capítulo 24, é chamado de Apocalipse dos Evangelhos. Mateus capítulo 24. Começando o versículo 15. Olha aqui, Jesus faz referência exatamente a esse texto que acabei de ler. Aqui o grande Senhor Jesus, o grande profeta, fazendo uma explanação sobre esse evento. Quando, pois, virdes é ver, né? Enxergar. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, ei-lo aqui o Cristo, eu ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Agora um texto de Paulo falando sobre esse que Jesus chamou aqui de abominável da desolação, que é o próprio anticristo. Abram 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Começando o capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo. Veja a descrição de Paulo a respeito desse cidadão. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, essa palavra é uma sentença. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quando não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Começando por Daniel. Esse pano de fundo é importante para entender os tempos. Por que eu disse que Daniel 9, versículos que eu li, que Gabriel veio trazer como resposta, Daniel jejuou 21 dias. Em que contexto? Ele estava fazendo uma pergunta. Ele pegou a profecia de Jeremias, que dizia que eles seriam cativos na Babilônia por 70 anos. Era no ano 68º, faltavam 2 anos para completar os 70. E ele ficou curioso, que aparentemente nada acontecia. Então ele pergunta para Deus, como será que ele vai tirar o povo da Babilônia e levar de volta a Jerusalém? Jerusalém estava destruída, o templo destruído, para reconstruir a cidade, os muros, e reconstruir o templo. Aí ele jejuou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 21 dias. Aqui já vem uma informação muito importante. Quando você ler a Bíblia, preste atenção nos detalhes. Está sendo revelado algo tremendo. Um detalhe que pode passar desapercebido para você é que o anjo diz assim: desde o momento que você parou para orar, para buscar a vontade do Senhor, Ele ouviu tua oração. Ele ouviu. E imediatamente Ele mandou a resposta por mim, para eu dar a resposta para você. A pergunta é, por que o anjo Gabriel levou 21 dias para chegar com a resposta? Se ele foi, a oração de Daniel chegou imediatamente no céu. A Bíblia registra o motivo. O Gabriel conta para o Daniel, desde a hora que você orou, Deus mandou eu vir te dar a resposta, mas ao vir eu encontrei forte oposição no caminho. Ao vir eu encontrei resistência. Aí ele diz, qual o tipo de resistência? Ele diz, o príncipe da Pérsia. E se você pensa que ele está se referindo a um príncipe que a Pérsia tinha, de carne e osso, você está muito enganado. Ele está se referindo a uma potestade que era responsável pelo território chamado Pérsia, e que hoje é nada mais, nada menos, sabe o que é? Irã. Irã são descendentes dos persas. O príncipe da Pérsia me impediu. Lembrando que Gabriel é um mensageiro, é um secretário, ele não é um guerreiro. Tem um anjo guerreiro lá no céu. Esse anjo guerreiro chama-se Miguel, o defensor de Israel. Ele que lidera todos os exércitos celestiais. E ele disse, e ele começa então a lutar, seguramente ele estava sozinho, mas tinha no meio do caminho dele esse príncipe da Pérsia, cercado de outros anjos maus, anjos caídos, que habitam nas regiões celestiais, são os dominadores desse mundo. E o Gabriel não conseguia passar com uma resposta de Deus para Daniel. Então, quando você ora e suas orações às vezes não são respondidas, você não tem ideia que é uma batalha em cima da tua cabeça, invisível, e pode passar desapercebida. Não é que Deus não ouviu, não é que Deus não já respondeu, mas pode demorar um pouco, por causa dessa batalha. Eu só estou chamando a atenção disso para vocês verem que há algo acontecendo agora, todo o tempo, nas regiões celestes, e que nossos olhos não veem, não percebem. O Gabriel, vendo-se impedido de passar, o
que ele fez? Pediu socorro, pediu ajuda. Aí Deus mandou nada mais, nada menos que Miguel. Mandou Miguel e seus anjos. E o negócio ficou feio. Nós tivemos uma guerra. Quando fala de batalha espiritual, existe de fato uma guerra entre anjos. Anjos sem corpos, invisíveis. E lutaram e venceram, porque o Gabriel conseguiu passar. Mas essa batalha, só para você ter uma ideia, 21 dias. 21 dias de batalha. Aí traz essa resposta. Esse principado, ou a serviço de Satanás, não queria que Daniel soubesse essas coisas. Vê como é lindo isso. Nem Daniel e nem nós. E Deus está dando uma revelação fantástica. Não é comum Deus dar data para os eventos. Ele dá a profecia, mas não diz quando vai acontecer. Ele só fala do evento. Então, interpretar profecias é uma das partes mais difíceis, é a questão da cronologia. Quando? Jesus falou que ele ia voltar a segunda vez. Os discípulos perguntaram, mas quando? Falou que ia destruir o templo. Eles perguntaram, quando? É sempre o quando. Quando é a data, a cronologia. Que a igreja vai ser arrebatada, sim, mas quando? Que o anticristo vai vir, mas quando? Perceberam? Então, nesse caso, duas profecias com data. A profecia de Jeremias, que determinava 70 anos na Babilônia, de cativeiro como punição para o povo ter se rebelado contra Deus e seguido outros deuses. E agora, Deus dá a resposta a seu servo, muito amado, diz o próprio anjo Gabriel para ele. Você é muito amado. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Se falasse só isso, ainda ia ficar muito enigmático. Sim ou não? Sim. 70 semanas. Mas quando que começa a contar essas 70 semanas? No caso da primeira profecia de Jeremias, é a partir do dia do cativeiro na Babilônia. Então fica fácil. Chegando na Babilônia, começa a contar os 70 anos. Foi o que Daniel fez. Mas agora ele diz que 70 semanas, 70, esse número é muito importante. 70 anos, agora 70 semanas. E não são semanas de dias de 24 horas. Essas 70 semanas são semanas de 7 anos. A Bíblia fala de semana de 7 dias de 24 horas. A Bíblia fala de semana de 7 anos, é o caso aqui. E fala de 7 semanas de 1000 anos. De uma semana de 1000 anos. Cada dia para o Senhor é como 1000 anos. Guarde bem, três tipos de semana, né? 3 tipos de dia. Dias comum de 24 horas, dias de semanas, 7 anos, e dias de semana de 1000 anos. 7.000 anos. Ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui uma observação fundamental se você quer entender profecia, senão você vai ficar confundido, perdido. Qual é a palavra-chave aqui? A palavra teu povo. Observem que quando o anjo fala sobre teu povo, esse teu povo não tem nada a ver com a igreja diretamente. Por que não tem nada a ver com a igreja? Por que não? Por que não? Simples. A igreja não existia. A igreja foi fundada, estabelecida a partir de Pentecostes. Quando Jesus se refere à igreja em Mateus, ele diz, eu edificarei a minha igreja. Futuro. A igreja é estabelecida, inaugurada em Atos capítulo 2, no Pentecostes. 120 estavam reunidos no tabernáculo e o Espírito Santo veio e batizou a todos. O Espírito Santo veio fazer morada no coração deles. Naquele dia se pregou o Evangelho e diz que 3.000 judeus se converteram e foram agregados à igreja. Então a igreja passa a existir a partir daí. Num dia, 3.000 se convertem. Além dos 120, agora 3.000 se convertem e diz que foram todos batizados e incluídos na igreja. A igreja passa a existir historicamente somente a partir daí. Então a igreja não existia. E vem Paulo, um grande anunciador dos mistérios que estavam escondidos, que era um mistério que estava oculto, referindo-se à igreja.
Então Daniel nem sonhava com a igreja, só tinha um povo de Deus na terra. Esse povo chamava-se Israel, ou os hebreus, ou os judeus, eram os nomes deles. Então, sobre teu povo. Aí, não só diz isso, mas diz que deveria começar a contagem dessas 70 semanas a partir do momento que fosse dada a ordem para edificar Jerusalém. Então, a partir do momento que desse a ordem, que daí ia passar uns 2 anos para isso acontecer, era para começar a contagem. E aí faz uma referência interessante, fala de 7 semanas e depois 62 semanas. Se você somar 7 mais 62 semanas, dá quanto aí? 69 semanas. 69 semanas, sabe o que significa? Quantas semanas? Diz que na 70ª semana seria morto ungido. Que ungido é esse que está se referindo? Quem é que tem o nome de ungido na Bíblia? Quem é? O Messias? Em hebraico que foi escrito esse texto, na verdade foi aramaico, ungido quer dizer o Messias. Será morto o Messias na 69ª. Então, só falta uma semana para se cumprir. Em seguida, presume-se, aí nessa 70ª semana, seria manifesto o anticristo, o abominável da desolação. Só que isso não aconteceu ainda. O que foi que aconteceu com a bendita profecia de Daniel da 70ª semana? Deus não cumpriu o que prometeu? Não. O que aconteceu é que tinha algo que ele ia só revelar mais tarde, que era a respeito da igreja. Então, quando Jesus é crucificado, eles rejeitaram ao Messias, Israel rejeitou o Messias, Deus para o cumprimento dessa profecia, interrompe a continuidade, abre um grande parêntese, e esse parêntese está aberto até hoje. Esse parêntese, o que é? É chamado de o mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Aí Paulo revela que era quando Israel rejeitasse o Messias, ele deixaria Israel de lado como um trem, botando num desvio, e poria no trilho um outro programa, o desenvolvimento de outro propósito, que era estabelecer a igreja. E que é a igreja? É os que creem no Messias, sendo não só judeu, mas gentios. Então, judeus e gentios que se convertessem não pertenceriam mais ao povo de Israel. Aí vem alguns estudiosos da Bíblia, equivocadamente, falar da teologia da substituição. Como Israel negou Jesus, como Israel crucificou Jesus, logo, Deus não quer mais saber de Israel. Quando você afirma isso, é porque não leem a Bíblia. Que se lesse a Bíblia, você tem que saber o que está escrito em Romanos 9, 10 e 11. Por acaso Deus rejeitou Israel? Pergunta Paulo. Ele diz, de modo nenhum. Como é que ele vai negar todas as promessas que ele fez aos patriarcas, a Abraão, a Davi? Deus não pode negar a si mesmo. Não. Então, como é que Deus vai salvá-los? Calma. Só vai salvá-los depois que ele terminar com o propósito dele para com a igreja. Então, nós estamos vivendo esse parêntese. Quanto tempo passou desse parêntese, da 69ª semana para a 79ª? 2000 anos já transcorreram. No calendário de Deus, 2 dias. Quando você vê falar tempos do fim, ou finais do tempo, está se referindo a esse tempo, essa cronologia de Deus. Então, Deus vai pegar um determinado momento, fecha seu parêntese e imediatamente começa a dar cumprimento à 70ª semana de Daniel. Ok? Por que eu sei que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Além de outros textos muito importantes, eu falo que tem a ver com a profecia de Daniel. Deus agora, o projeto dele é, ainda que Israel corre do paralelo aqui,
fez o povo todo voltar para Israel. Israel está voltando, dando cumprimento à profecia que Deus ia espalhar, depois ia trazer de volta. Mas mais interessante é que ele tem um propósito, uma operação nesses dias através da igreja. Só que diz o texto que o anticristo não vai se manifestar. Claro, ele não pode manifestar. A manifestação dele é na 70ª semana. Só na 70ª. Antes disso, não. Não pode. Então, há um impedimento. Você quer dar um nome para isso? O impedimento é profético. O impedimento é Deus que está impedindo. Deus disse ainda não pode. Só quando ele fechar o parêntese, pronto, removeu o impedimento. E ele estava a fechar o parêntese a qualquer momento. Por isso que dizemos que a vinda de Jesus é iminente. Não tem nenhuma profecia para se cumprir. Aí, os sinais que Jesus fala, que ele virá do céu como um relâmpago, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Isso está falando da manifestação da vinda dele depois da 70ª semana. E quando ele vier, ele vai destruir o anticristo. Então, o arrebatamento, a Bíblia aponta antes da grande tribulação. Depois nós podemos estudar isso mais profundamente. Mas tem irmãos que insistem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não entendeu nada. Não entendeu nada. E confunde porque tem texto na Bíblia que fala que ele vai entregar os santos na mão do anticristo. Nós vamos ver agora. Que santos são esses? Eu posso dizer, se é você, tudo bem, mas eu não estou lá, não. Eu não estou lá, já fui. Mas tem alguns irmãozinhos que insistem em ficar. Nós vamos descobrir daqui a pouco, porque tem alguns que vão ficar mesmo. Mas guarde bem, então enquanto Deus não terminar seu programa com a igreja, ele não começará a ser... Então, o que diz que ele só se vai manifestar depois que ser removido aquilo que agora o detém? Quem o detém? A manifestação. Responda, a igreja. A igreja, enquanto estiver aqui na terra, que impede a manifestação do anticristo. Note bem, mas tem algumas coisas importantes a respeito desse homem, e eu vou vir linkar com o Covid, que é uma mobilização do mundo, preparando um cenário. Se você estudar um pouco de geopolítica, se você estudar a economia, se estudar as finanças, e ver o que está pipocando a todo tempo, você talvez não saiba, mas a vacina contra o Covid-19, parece piada, mas recebeu um número de patente 666. Por quê? Piada dos homens, brincadeira, brincadeirinha. 600. Eu estou com o pé atrás com essas vacinas. Cada um, mas eu estou com o pé atrás. Essas 666 eu vou pensar muito bem se eu vou tomar. Você quer tomar, toma. Mas eu vou tomar cuidado. Tem 126 países trabalhando no desenvolvimento dessas vacinas. Tem 24 já em processo de aprovação. Só no Brasil já entrou a chinesa, entrou a russa, o Sputnik 5, e já entrou a vacina de Oxford, da Inglaterra. E também a da Pfizer que fez em parceria com um laboratório alemão. Vacinas são boas? Pelo menos a intenção é para você não pegar o Covid. Mas por que esse medo desse Covid? Por que esse medo de morrer? Porque a imprensa, e tem um espírito por trás, querendo que você fique tão assustado, mas a coisa vai ser usada, a questão da saúde, para te obrigar a fazer coisa que normalmente você não ia querer fazer. Ou você toma vacina, ou você será punido. Perseguição. Vamos lá. O propósito é ver Cristo e o anticristo, os contrastes. Aqui, primeiro, para que vocês tenham uma intimidade maior com essa figura, nós vamos ver que o anticristo, ele
terá uma personalidade magnética e carismática. Vai expressar bondade, sensibilidade, terá uma aparência bela e fascinante. Interessante. Bela, fascinante. Personalidade magnética. Segundo, será um mago das finanças e da economia. Um estrategista incomparável e um gênio militar e de grande astúcia e capacidade. Aguardando as características dele. Tudo isso está descrito na Bíblia, tá? Nos textos que nós vamos ver, descreve tudo isso e muito mais ainda. Nunca teve um homem com poderes e capacidade tão magníficas, exceto, obviamente, Jesus. Fora Jesus, nunca andou nessa terra um homem com essas características. E nem jamais andará. Será capaz de fazer proezas e milagres fantásticos, até o ponto de fazer descer fogo do céu. Seus discursos encantarão a multidões e verão ele como um Deus. Botei Deus de letra minúscula, porque ele não é Deus, ele se acha que é. E estarão dispostos a adorá-lo sem reserva. Ele tem a capacidade elevada de telepatia e capacidade de ler os pensamentos dos homens. Jesus fazia isso. Que Jesus sabia o que estava no coração. Ele também tem essa capacidade. Então você não consegue enganá-lo. Você chega dentro dele, não precisa abrir a boca. Ele sabe o que você está pensando. Ele será um gênio na política e na capacidade de governar. Todos se orgulharão de serem seus seguidores. Todos. Pois vocês vão ver porque todos, aí é todos mesmo. Finalmente, não é por acaso que ele vai atrair para si o mundo todo. Por que precisamos estudar isso? Porque esse bicho é perigoso. Esse cara é sério. Porque ele tem tantos atributos. Um dos motivos, profetizado por Daniel e profetizado por João no Apocalipse, ele é a soma de 4 impérios. O Império Babilônico, Nabucodonosor, e o tipo de Nabucodonosor é leão. Descreve aí que ele tem a boca do leão. Depois vieram os medos e persas, urso, pata de urso. Na verdade, cria um animal híbrido. Ele é um animal híbrido. Ele vai ter boca de um. Aí fala dos medos e persas, urso. Depois fala dos leopardos. Um leopardo com 4 cabeças. Alexandre o Grande. Dividiu seu reino entre os seus 4 generais, coisa que morreu. Leopardo. E por último aparece um animal feroz, totalmente diferente, indescritível a aparência dele, que é a soma desses todos, é um híbrido. Esse animal feroz, o 4º animal, que é exatamente o anticristo, que é a soma de todos os outros. Então vai concentrar toda a inteligência, poder, capacidade de Nabucodonosor, dos medos e persas e de Alexandre o Grande. Esses homens todos, suas qualificações, suas competências, suas capacidades serão todas do anticristo. Continuando. Aqui, os textos que nós vamos examinar. Não vou ler para ganharmos tempo, tá? Estão aqui dispostos um por um, tá? Todos esses aí serão analisados. Pode avançar. Vamos avançar para ganharmos tempo. A descrição de cada um dos parágrafos que vamos examinar. Continue. Continue. Lá. Agora vem o primeiro deles. De onde ele vem? É importante ver
A Bíblia não esconde de onde vem Jesus e não esconde de onde vem o anticristo. Fica atento, fica alerta, fica esperto. Vou chegar mais perto aqui, por favor. A letra diminuiu de tamanho. Jesus veio de cima, diz João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O anticristo vem de onde? Virá do abismo. Um vem do céu e outro vem do abismo. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, a besta que sobe do abismo, vai se manifestar. Ele vem para vencer e... Mantém o vídeo, isso. Ele vem para vencer, não tire ainda. Ele vem para vencer, vem do abismo, lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O anticristo vem não para dar vida, vem para trazer morte, destruição, abominável da desolação. Guardem bem, isso é importante. Você vê, são espíritos completamente diferentes. Próximo slide. Em nome de quem ele vem? No caso de Jesus, vem em nome do Pai. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitas. Se outro vem em seu próprio nome, vocês vão aceitarem. Jesus profetizou que ele vem para Israel, vem para o seu povo e é rejeitado. Que faremos com esse homem? Disse Pilatos para a multidão. Que faço com ele? Quero que vocês me digam, solta Barrabás ou solta ele? Solta Barrabás. Barrabás era um notório assassino, assaltante, criador de caso, e eles pediram Barrabás. E com esse, o que devo fazer? Crucifica-o. Vem o anticristo, agora a surpresa. Aí vocês vão entender Paulo no Tessalonicense. Vem o anticristo, volta. Pularam aí, não era para pular ainda não. Vem o anticristo em seu próprio nome. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitares. Vem outro no seu próprio nome e eles aceitam. Israel está esperando o Messias. Os rabinos estão dizendo que ele já está vindo, ele já está aí. Os rabinos, os estudiosos de Israel. Mas que Messias que eles estão esperando? Para você ver como já é um engano aí. Se você pensa que eles estão falando de Jesus, o nosso Messias, está enganado. Eles estão esperando e vão acolher e receber como Messias dele, nada mais, nada menos que o anticristo. Esse anticristo que virá como Messias para Israel, vai fazer uma aliança com eles por 7 anos de paz. Vai colocar em andamento as oblações do templo, só que no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, ele vai tirar a máscara, porque ele vai pedir, colocar uma imagem dele lá no templo. E vocês sabem que os judeus não são idólatras. Foram muitos deles no passado, mas não são genuinamente idólatras. Tem muito ortodoxo lá. Então, quando eu falar que ele tem que adorar a imagem do anticristo, eles vão falar, não, não, não. Aí começa a confusão para ele, vai quebrar aliança com eles. Próximo. Como ele se apresenta? Aqui um contraste muito importante. Jesus diz que, lá em Filipenses, né? Diz assim, que ele
veio na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Auto-humilhação, se esvaziou, que é nossos de Cristo, se esvaziou para servir aos homens como servo, como escravo. Vem o anticristo, é exatamente o contrário. Jesus é humilde, o que ele é? O contraponto, arrogante, orgulhoso. Por isso que diz, está profetizado, que ele vem e se opõe. Jesus submete e ele se opõe, se rebela contra tudo que se chama Deus. Então, todas as divindades que tem, ele vai se opor. Vai se opor a Buda, vai se opor a Maomé, vai se opor a Cristo. Por isso que ele é chamado de anticristo. Ele vai se opor a Deus. Ele não aceita que ninguém preste culto a outra pessoa, outra personalidade, a não ser ele mesmo. Se opõe e se levanta. Por isso que haverá muita perseguição aos que negarem adorar ele. Ou adora e vive, ou não adora e você morre. Talvez você não saiba que tipo de morte que ele vai matar. Vou lhes adiantar. Ou será por espada ou guilhotina. Não sei se vocês sabiam que já estão fabricando um monte de guilhotina nos Estados Unidos. Pesquise na internet, está lá. A guilhotina, por que a gente sabe que ele vai guilhotinar? Porque está escrito. João viu lá no céu uma multidão tão grande e diz, quem são esses? E ele diz, esses os que vieram da grande tribulação. E por causa do testemunho que deram, não amaram a própria vida, antes confessaram que Jesus é o Senhor e foram decapitados. O que quer dizer decapitados? Tirar a cabeça. Morte horrível, né? Então, ele está preparando para decapitar todos aqueles. Mas Deus não vai guardar, aqui uma novidade, irmão. Triste novidade. Deus não vai guardar? Não vai guardar. Como você pode dizer isso, moça? Mas Deus não é amor, Ele não cuida dos seus. Nesses dias Ele não vai guardar. Pelo contrário, diz que Ele não só não vai guardar, como vai entregar na mão. Agora aí que eu digo que a igreja não pode estar aqui, porque Ele não fará isso de modo nenhum com os verdadeiramente fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. Apocalipse 3,10 diz que ele, aquele que guardar a sua palavra e a perseverança, ele livrará no dia da tribulação. Apocalipse 3,10. Então, esses que estão aqui, chamados de santos, é os que estão na grande tribulação, que se converterem durante a tribulação, vai ter pregação do evangelho como nunca houve. Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar o evangelho. E mais as duas testemunhas. E o evangelho será pregado de uma forma massiva no mundo inteiro. E muitos vão se converter, de fato. Especialmente aqueles que ficaram, que eram da igreja apóstata. Tem uma coleção de livros chamada Os Deixados para Trás. 2 estarão dormindo numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando num campo, um será tomado e outro deixado. Então, esses que foram deixados vão falar assim, eu não fui, eu fiquei. Ai. Aí é a chance de você se posicionar. A favor de Cristo ou contra Cristo. E os que se posicionaram a favor de Cristo, consequência. Então, irmãos, procure andar direitinho, acertar sua vida com Deus, porque quem fica aqui no domínio do anticristo não vai ser brincadeira, não. Como o mundo recebe? Isso é muito interessante. Jesus foi desprezado. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. No caso do anticristo, eu vi uma das suas cabeças como
como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou. É uma cura espetacular, é ferido de morte. É uma ressurreição, na verdade. E a terra vai ficar maravilhada e vai fazer uma declaração. Olha aí, ó. Maravilhou após a besta. E adoraram o dragão. Quem é o dragão de Apocalipse? Vocês sabem. A antiga serpente. O próprio Apocalipse diz o dragão, a antiga serpente, né? Então, adorarão quem? O dragão. Que é isso? E que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderia batalhar contra ela? Não tem ninguém, invencível, ninguém pode com ela. Estão dizendo isso depois de ter a vista ferida e agora está totalmente curado. A terra inteira vai se maravilhar. Quero fazer um parênteses aqui importante. Alguns anos atrás eu pensava que a disputa do demônio, do diabo com Deus, era por poder, por domínio. Pois eu estava equivocado. Não é isso que a Bíblia ensina. O poder e o domínio neste mundo, Satanás já tem. Apesar do sacrifício de Jesus na cruz para nos libertar, a terra ainda está sob o domínio de Satanás. Por isso que Paulo escreve e chama os demônios, os principados e potestades, o próprio Satanás, de os dominadores desse mundo tenebroso. O domínio e o poder já tem. Jesus chega a dizer que Satanás é o Deus deste século. Deus, chama ele de Deus. Então, qual o interesse de Satanás de enviar o anticristo? Por que ele quer o anticristo aqui? Para dominar? Não, ele já tem o domínio, ele já tem o controle. Ele tem um único objetivo. O objetivo que ele sempre teve desde o dia da sua queda. Lembrem por que ele caiu do céu? Lembram por que ele foi expulso de lá com os seus seguidores? 1/3 dos anjos o seguiram. Ele queria ocupar nada mais, nada menos que o lugar de Deus. Ele queria ser adorado como Deus adora. Ele não está buscando poder. Poder ele já tinha até. Mas ele queria ser igual a Deus. Olha o que o anticristo vai fazer. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, ao ponto de assentar-se no Santo do Santo. Como se fora o próprio Deus. A intenção de Satanás é ser adorado, não mais veladamente. Hoje ele é adorado veladamente. Tem o seguidor de Satanás, declaradamente satanista, mas tem alguns seguidores que o adoram de maneira equivocada, de maneira enganosa. Diz que por trás de cada imagem tem um demônio, diz Paulo. Então Satanás é adorado, sim, através das religiões falsas, mas veladamente. Na grande tribulação ele vai tirar a máscara. Ele diz: eu sou o dragão. Esse aqui, mostrando o anticristo, é meu filho. E eu quero que vocês o adorem. Aí que o bicho vai pegar. Inclusive os israelitas têm que adorar. E aí que eles falam que não vão querer e vai vir a perseguição terrível por causa desse fato. Então a disputa entre Deus e o diabo é disputa não quem domina mais, quem governa mais, mas quem é adorado. E na grande tribulação, assustadoramente, vai acontecer algo terrível. Está escrito aí, acabei de ler. Toda a terra vai adorar o dragão e a besta. Toda a terra, toda tribo, raça, povo e nação. E Deus, o que farão com Deus? Tira ele daqui. Afasta ele daqui. E ai daquele que vai dizer que Javé é Deus. Que Jesus é Deus. Corta a cabeça. Então, e nós estamos caminhando para isso? Irmãos, a passos largos. A passos largos. Vamos continuar. Ele faz a vontade de quem? Olha lá, Jesus.
Jesus, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O anticristo, ele fará a sua própria vontade. E este rei fará conforme a sua vontade. E levantar-se-á, engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses para coisas espantosas. Se levantará como se fosse Deus, exigindo adoração. Aí fala assim, os homens vão adorar? Pois vão adorar. Creia nisso. É uma profecia. Podemos prosseguir. O que vem fazer? Cristo disse, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O anticristo vem salvar? Não espere a salvação dele, não. Pelo contrário, o que ele vai fazer? E se fortalecerá no seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará o que lhe estiver preparado, o que lhe prover. Irmãos, um vem para fazer a vontade do Pai e outro vem fazer sua própria vontade. Lembrando que a partir do 3 anos e meio ele vai ser incorporado pelo próprio dragão, pelo próprio Satanás. Então, quando você se curvar diante dele ou fazer o que ele manda, está obedecendo a Satanás, adorando a Satanás. É o que ele mais quer, o que ele mais deseja. Um vem trazer vida e outro vem trazer morte, assolação. Vamos mais um e vou concluir. Preocupa-se com seus seguidores? Jesus Cristo, sim. E quanto à sua... Dá para colocar a imagem? Isso. Aqui eu leio daqui, é melhor. Está um pouco atrasado, tem um delay, pequeno delay. Fica mais fácil eu ler daqui. E quando tira para fora... Ele é o bom pastor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso é Jesus. O anticristo, por outro lado, é um pastor inútil. Porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará só, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Pastor, sim. Mas que pastor, né? Só para comer as ovelhinhas, né? Quero concluir dizendo uma palavra final. Vamos continuar depois. Sobre estarmos preparados. Jesus disse, quando, pois, virdes estas coisas acontecerem, estai vós apercebidos. O que faltava de tecnologia, o que faltava de preparação, o que faltava de Israel espalhada pelo mundo voltar, já voltou. O que faltava para cumprir uma das profecias interessantes de Apocalipse, fala assim que as duas testemunhas serão mortas e seus corpos serão expostos na praça em Jerusalém. E todas as nações da terra vão contemplá-las. Como todas as nações da terra podem ver 2 corpos de homens mortos lá em Jerusalém. Só tem um jeito. Hoje é possível isso, não é possível? Não só televisão, tem que ter televisão, mas tem que ter mais do que televisão, tem que ter satélite. E nós temos a televisão e temos a satélite.
e todos vão poder contemplar. O que faltava de comprimento em tecnologia, e Daniel profetizou isso, que nos últimos tempos a tecnologia ia desenvolver, a ciência ia desenvolver de tal maneira que iríamos ficar surpresos. Então nós temos hoje, nós estamos ministrando aqui, e o que está sendo projetado aqui está sendo enviado. Tem gente lá na Inglaterra, Kelly e Juliano estão lá vendo esse mesmo slide que estão passando aqui, mesmo PowerPoint, mesma palavra, chegando lá em tempo real. Se é um pequeno delay, mas não afeta o que eles estão ouvindo. Vai chegar um minuto depois, não tem problema, mas chega. E essa é a tecnologia que temos, dispomos hoje. O anticristo precisa disso para controlar a humanidade, para botar chip de controle, para botar todo mundo sobre seu governo universal, que a profecia diz que ele será senhor e governador sobre toda a terra. E por que o que a Covid tem a ver? Criar uma situação de pânico, de caos. Vai ter um caos financeiro, vai ter um caos econômico no mundo. Então, nesse sentido que essa epidemia está provocando, um caos. 7 governadores escreveram abaixo-assinado, mandando para o presidente, dentre eles o Dória, lá de São Paulo, por favor, nos ajude. Nós quebramos, o Estado está quebrado, não temos de dinheiro para pagar os funcionalistas. E o presidente, não preciso dizer para vocês, riu da cara deles. Eu avisei, tem que sair, vocês mandam todo mundo ficar em casa, agora aguenta o rojão. Ele não vai dar dinheiro, não. E com razão, não temos nem para dar, né? E aí, a miséria ainda não caiu com tudo aqui no Brasil, porque o nosso presidente tomou providência para que recebesse uma ajuda. Vai ter quinta parcela, era 4, virou em quinta, de ajuda aos mais necessitados. Mas está nos custando já R$1 trilhão, é muito dinheiro. Então, estamos com um déficit orçamentário violento, o maior da história, por causa dessa praga. Então, amados, isso são sinais que as coisas estão afunilando, caminhando para um desfecho terrível. E isso significa que o anticristo está para aparecer. Só que ele vai aparecer, antes dele aparecer, ou quando ele se manifestar, a igreja não pode estar mais aqui. Ok? Então, as duas coisas caminham juntas. Se o anticristo está às portas, se o anticristo, como diz os israelitas, já está no mundo, o Messias está chegando, todos os rabinos de Israel estão falando isso, ele já chegou, ele já está aí. Então, é hora da gente pôr as barbas de molho. Podemos, a qualquer momento, antes de terminar essa reunião, muitos aqui subirem. E alguns desavisados vão ficar. E se ficar, não chore o leite derramado, porque o bicho vai pegar. Não quero assustar vocês, não sou eu que estou assustando, é a Bíblia que diz a verdade. Se você crê nesses textos que acabamos de ler, então você sabe que o anticristo não é, apesar de ser bonitinho, aparentemente bonzinho, de bonzinho não tem nada, só a casca, só a capa. E ele veio para enganar a humanidade. É o maior dos enganos. Ele vai conseguir enganar o mundo como se fosse Deus. Ele é um homem que vai fazer Deus. Jesus era homem e Deus, só que ele dizia que era Deus, mataram ele porque ele dizia que era Deus. Esse vai dizer que é Deus e o mundo vai crer que ele é Deus mesmo. E o Deus da Bíblia? E o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos blasfemar contra esse, não é Deus. Então, haverá uma inversão de valores. A injustiça vira justiça, a mentira vira verdade, e a verdade vira mentira. O Deus que servimos vira o diabo, e o diabo vira o homem bom. Essa é a inversão. Estamos sendo trabalhados para que haja essa inversão. Hoje, em nossos dias, no Brasil, essa inversão. Então, todos aqueles que são do Senhor e não participam desse engano, não participam, essa palavra é para você não ser enganado, fiquem espertos, que Jesus, de fato, está às portas. Por que ele está às portas?
Quando, pois, virdes essas coisas acontecendo, virdes, ver, sabei que a vossa redenção se aproxima. O Filho está às portas. Sabe o que significa o Filho está à porta? Você tem algum amigo, irmão, parente que viajou lá para Recife. Aí você fica sabendo que ele já saiu de Recife. Saiu quando? Saiu ontem, de carro. Ele vai vir direto? Não, ele vai dormir no caminho. Aí você diz, hoje de manhã ele já saiu da última parada dele. Ele estava dormindo em Vitória do Espírito Santo. Agora ele já está chegando. A qualquer momento ele vai buzinar aqui na frente. Manda ele vir me encontrar comigo aqui na reunião. Ele já está chegando. Então, quando diz ele já está às portas, ele já está entrando aqui no bairro, as portas. O próprio mundo estabeleceu um relógio, não sei quantos sabem disso, tem um relógio que marca o fim do mundo à meia-noite. Começou com 15 minutos antes da meia-noite. Aí tem uma convulsão social, uma iminência de uma guerra fria, tal, eles, avançam 1 ou 2 minutos. Sabe quanto está faltando para meia-noite? Nesse relógio? Vocês não vão acreditar. 1 minuto. 1 minuto. Isso é do mundo, não são cristãos, não seguem a Bíblia, anda meia-noite. Jesus disse que vai vir, sabe que hora que ele falou que vai vir? À meia-noite. À meia-noite. Se o pai de família, sabendo que hora viria o ladrão, ele vigiaria. Mas cuidado, que ele virá como ladrão. A hora que não esperais, ele virá. Esteja sempre vigilante. Se ficar vigilante ou não, só isso aqui como argumento, não vai fazer diferença? Todos serão arrebatados? Não há por que avisar, concordam? Se ele está falando para vigiar, tem os que vigiam e tem também o quê? Os que não vigiam. Tem os que estão acordados e tem os que estão dormindo. Está dormindo, acordado, não vai fazer diferença. Está muito enganado. Não foi isso que Jesus disse, não. Ele falou que os que estiverem acordados vão ser... Lembra das 10 virgens? 5 estavam preparadas e 5 não preparadas. 10 eram virgens. Só que 5 tinham azeite suficiente para esperar a vinda do noivo e 5 estavam acabando. E bem na hora que elas viram um alarido, o noivo está chegando, elas quiseram comprar azeite ou pegar emprestado das virgens que tinham. Elas falaram, não dá para você vestir um santo e desvestir o outro. Vai comprar. Elas saíram para comprar. Do que elas saíram para comprar, o noivo chegou, pegou as 5 que estavam com azeite e fecha a porta. Elas chegam algum tempo depois, as portas já estão fechadas. Agora, 5 foram para as bodas do Cordeiro e 5 ficaram onde? Na terra. E por que elas queriam ir? Porque eram noivas. Não é que elas não eram salvas, não. Então tem uma igreja nominal que vive de um modo adormecido, indiferente, e pode ficar. Jesus que disse isso, não sou eu que estou inventando isso, Jesus que disse isso. Tem texto, não, tem vários textos. Acautelai-vos por vós mesmos, porque aquele dia virá sobre toda a terra. Andai vós apercebido, vigiai e orai, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. O que é surpresa? Despreparado. Então, essa palavra de advertência é para a igreja, não é para o mundo, não. O mundo já está perdido, está dormindo, está querendo a mentira, a injustiça. Não é para o mundo, é para nós, irmãos, para nós. Então, cuidado, todo cuidado é pouco. Que Deus nos ajude a sermos perseverantes até o fim. Amém? Deus seja conosco nesta manhã, durante a semana, até o próximo dia. Quem sabe não vamos nem nos ver, a não ser em outro lugar. Que Deus nos abrevie esse tempo. Ele me falou para mim, isso é uma fé pessoal, por isso que eu não vou morrer de Covid-19, que eu vou aguardar a vinda dele. Eu tenho 75, ele não pode demorar mais 20, mais 30, mais 40. Talvez você aguente esperar, mas eu não. Eu tenho que ser logo, e eu tenho certeza que será logo. Não podemos dizer data, isso é uma coisa certa.
nós podemos antever que, de fato, ele está às portas. Amém? Deus abençoe a todos vocês.